Oi, pessoal, tô de novo aqui, me chamo Naraline, eu vou falar sobre transtorno bipolar, sobre a minha experiência com o transtorno bipolar. Eu tenho transtorno bipolar e eu tive a minha primeira crise na adolescência, mas eu fiquei sem tratamento por um longo período e, e comecei há uns 7, 8 anos a me tratar e daí pra frente eu não parei, eu tô sempre tomando remédio e vou tomar até o fim da vida, né? Então, assim, ó, no outro vídeo eu tava contando a história lá e a minha crise, né? A crise que eu tive foi, assim, sem sombra de dúvidas, a pior crise que eu tive. Eu fiquei muito mal, tava tão mal, tão mal, tão mal que eu não conseguia digerir, não conseguia parar, não conseguia, a minha mente não conseguia parar, o meu corpo não conseguia parar e nada conseguia me parar. A minha pressão aumentava e eu ficava, não conseguia ser funcional e bagunçou a minha vida toda. Então, assim, aí um dia, para tentar me acalmar, eu tomei uns 3 Rivotril de tarde para ver se eu dava uma acalmada, porque eu não conseguia parar. Não conseguia mesmo, de verdade. Sem sombra de dúvida, foi a minha pior crise, assim, de mania, né? Porque de depressão, aí foi alguns anos atrás. Mas, assim, de irritabilidade, de raiva, foi a pior. Assim, que eu não consegui lidar com a situação mesmo, não consegui controlar, de jeito nenhum. E daí, o que aconteceu? Eu tomei uns comprimidos e eu perdi a noção do que eu tava fazendo. Enfim, daí eu fui fazer a minha unha e lá ela notou que eu não tava bem, que eu tava falando coisa com coisa, que eu tava misturando tudo as coisas e, bom, ela me conhece há muito tempo, sabe também que eu tenho, que eu sofro do transtorno bipolar. E ela viu que eu não tava legal e ela ligou pro meu marido foi me buscar. Só que assim, ó, daí pra frente, eu perdi a memória. Perdi a memória. Eu fiz muitas coisas, mas eu não lembro de nada. Então, assim, ó, meu marido disse que eu tomei 60 comprimidos e fui parar no hospital e que eu discuti com ele, que eu fui parar no hospital e que eu falava normalmente, me comunicava e tudo mais, fazia as coisas e tudo. O meu filho teve a se formou no pré, eu fui, acompanhei tudo, enfim, fui fazendo tudo as coisas, só que eu não lembro de nada. Então são coisas que a minha família me relata, são coisas que eles me falam que eu fiz. Tipo, a minha sogra ficou pra me cuidar, pra me olhar. E no caso, ela falou coisas que eu fiz que eu não lembro, que eu não tenho nem ideia de como eu fui fazer, que não tem sentido. Enfim, para mim, assim, eu tenho assim, lapsos de memória, assim, pouca coisa. Por exemplo, eu lembro, assim, eu deitada no hospital, só, é como se eu tivesse passado só uma horinha lá, quando na verdade eu passei alguns dias. E lá na minha sogra eu lembro que eu tava deitada, dormindo, assim, que eu acordei e tava dormindo, eu tava dormindo muito. Mas na verdade ela disse que eu enfeitei uma árvore de Natal, porque era na época de Natal, foi agora, no mês de novembro e dezembro, que eu tive essa crise. Durou o mês de novembro e dezembro. Então, assim, ó, não lembro. Fiquei uns 20 dias sem ter a memória desses 20 dias ali. E daí, depois que passou tudo isso, eu me acalmei, né? Troquei os meus remédios. A médica, eu fui constar, não lembro de nada do que eu falei lá. O meu marido entrou na consulta comigo e ele que me relatou o que aconteceu na consulta. Na verdade, ele entrou no meio da consulta. Então, o que aconteceu antes, quando eu estava sozinha com ela, eu não lembro de nada.
Nada, 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 nada. E aí, depois, ele entrou, aí ele contou o que aconteceu na consulta. Então, eu mudei toda a minha medicação novamente. O que continua e permanece sempre é o lítio e a quetiapina. O lítio e a quetiapina é o básico ali do meu tratamento, é o que eu nunca tirei. Desde que eu comecei até agora, eu nunca tirei. São 8 anos e eu nunca tirei. E aí, ela mudou outros remédios. Em outro vídeo, eu vou falar os remédios que eu tomo. Então, assim, e deu certo. Eu marquei uma consulta também que eu não lembrava. Aí, quando veio o recado lá, você tem uma consulta agendada para tal dia, vamos confirmar a sua consulta? Eu não confirmei, porque eu nem lembrava que eu tinha marcado. Então, eu também não precisava, porque eu estou me sentindo... Foi a primeira vez que eu desmarquei uma consulta também, porque pela primeira vez eu me sinto, assim, bem em paz agora, bem tranquila, né? Depois de ter saído dessa situação que foi horrível, horrível mesmo. Horrível pra mim, horrível pra minha família que acompanhou tudo isso. Foi horrível. E daí agora eu estou bem, mas eu fiquei sem memória. E assim, por quê? Vou fazer outro vídeo contando. Porque na verdade, daí eu desmarquei minha consulta, que era dia 13 de janeiro, e marquei para dia 4 de março. Então, eu vou conversar com ela e ver por que eu tive uma falta de memória. Ela mandou um áudio, sim, dizendo que, na verdade, era incomum, não era uma coisa assim que acontece com todo mundo, mas que poderia acontecer. Então, eu vou discutir com ela se foi por causa dos comprimidos que eu tomei, ou se foi pelo estado que eu estava, enfim, por que foi e o que aconteceu ali, é o que eu vou discutir com ela na próxima consulta, que eu vou questionar e perguntar, porque eu fiquei totalmente sem memória durante mais ou menos uns 25 dias. E praticamente dezembro inteiro eu fiquei sem saber o que eu fiz. Então, esse é o vídeo de hoje, só ia falar mesmo, relatar sobre o que aconteceu, né, num estado de muita raiva, irritabilidade que eu estava, que eu fiquei, né, sem a memória. Na verdade, eu até pesquisei e eu vi relatos de pessoas que falam que quando estão nesse quadro, realmente, quando estão no quadro de mania, realmente pode ficar sem memória, pode acontecer. Então, acho que foi por isso. Mas como eu tomei os medicamentos a mais ali também, eu vou comentar com a psiquiatra e vou perguntar o que foi, se foi pelo meu quadro ou se foi pelos medicamentos que eu fiquei com esse lapso de memória, né? Que eu fiquei sem lembrar as coisas. Mas esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês comentem, que vocês falem o que acontece com vocês também, compartilhem e também dê sugestões de vídeos que eu posso estar fazendo. Então, até um próximo vídeo. Beijos!